Boa tarde a todos, eu peço desculpas pelo atraso. Nós estamos aqui com a Adriana Vasconcelos, né, a nossa primeira entrevistada do Ambanza, do nosso grupo de políticas pretas. Eu sou a Kátia, uma das ADMs, temos a Jéssica, o Thiago e o Gabriel também, que vão participar, né, da entrevista. E a gente queria que a Adriana se apresentasse, né, para as pessoas. Adriana? Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou a professora Adriana Vasconcelos. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino, dou aula de Geografia, estou deputada federal suplente, candidata à vereança de São Paulo. Fui uma das responsáveis pelo intercâmbio cultural sobre a diáspora africana, aqui, o impacto aqui em São Paulo e o impacto em Washington, D.C. Levamos 10 crianças e foi muito válido, né, porque a gente saber sobre nós, saber sobre a história contada de um outro prisma, eu falo que é um bem para toda a sociedade e para nós que fomos ceifados do direito a sabermos sobre a nossa história mais ainda. Sou responsável também pelo projeto de a primeira aluna de escola pública a publicar um artigo na revista da USP, uma primeira aluna de escola pública do ensino médio. Fui orientadora dela, isso ano passado. Já fui 2 anos como assessora parlamentar, pude apresentar alguns projetos de leis baseados na nossa perspectiva de política, né, então tive muitos aprovados, apresentando, porque eu era responsável pela pasta de educação e negros e negras, então tivemos bastante sucesso nessa questão de aproximar o legislativo da nossa população. Sou especialista em educação étnico-racial e cursei o mestrado em educação. É isso. Psicologia da educação. Como é que começou esse seu interesse pela política? Como é que você vislumbrou essa ideia de uma mulher negra entrar no ambiente político e pensou na possibilidade dessa mulher negra ser você? Certo. Na verdade, assim, eu falo que nós já fazemos política desde que nascemos, nossos corpos são políticos. Então, você ser mulher, e ser mulher negra, então aí a gente já nasceu pronta para a política. Essa questão da política institucional, ela vem de encontro ao meu ser professora. Então, como eu disse, a educação, ela eu acredito muito na educação. Então, a educação, ela é propulsora de mudanças, de transição. E aí, quando eu fiz esse intercâmbio cultural, a gente vê a transformação a olhos nus. Então, alunos, a maioria negros, tinham que ser... os envolvidos nesse intercâmbio eram o Museu Afro, uma escola pública, Museu Princess George e Aliança Americana de Museus. E a High School Sweet Maryland, lá de Maryland. Então, aí, quando você vê essa história sendo contada de maneira verdadeira, você vê essas crianças que não tinham perspectiva de vida, que não vislumbravam um futuro, que não tinham direito a sonhar, começam a se sentir pertencente a essa cidade, saber que nós também contribuímos com a construção dessa cidade e desse país, e não foi só de maneira braçal, intelectualmente, inclusive, a postura começa a mudar, né, começa a se ter um olhar para o futuro, sentir-se pertencente à cidade. Em 2016, isso foi um crescente, a mudança estava acontecendo. Em 2016, vem o golpe. E aí o interino, que eu não falo o nome dele, eu chamo de vampiro de direitos,
ele ele acaba com o Ministério da Educação, da Igualdade Racial, da Mulher e Direitos Humanos. E aí eu disse, esse recado está dado e é diretamente para nós, população preta e pobre. E aí eu disse, a gente tem que estar lá, porque todo esse processo de avanço que nós conseguimos vai retroceder. E aí, neste período também, é o período que a gente consegue acessar, né? Você tem as leis afirmativas, você consegue acessar a educação de ensino superior, e aí, fazendo um recorte de gênero, o primeiro acesso que se teve na lei de cotas foram 150 mil ingressantes nas instituições públicas, e a maioria eram mulheres negras. Então, a gente começa a fazer essa mudança, e a gente percebe essa mudança na sociedade. Quando vem o golpe e ele faz esse desmonte, o recado é para nós. E aí eu disse, a gente tem que estar lá dentro, porque todo esse avanço que a gente teve, e essa perspectiva de melhora para as nossas crianças, e eu falo crianças, gente, eram adolescentes, tá? Mas é que eu já estou velhinha, então para mim todo mundo é criança. Daí o que acontece? Eu falei, a gente vai retroceder, vamos perder tudo que a gente conseguiu com muita luta, e vai ser a partir desse momento. Neste momento eu saio candidata à vereança, sem saber exatamente nada, porque este lugar da política institucional nos é apresentado de maneira que a gente não se encante, que a gente diga, não gosto de política, esse lugar não é para gente, né? Então, é muito complicado. E essa estrutura, ela é proposital, para que nós não estejamos lá dentro, para que nós não pautemos as nossas necessidades, para que a gente não faça uma mudança de verdade. E aí, saí candidata, sem saber exatamente nada, não sabia como que se dava uma campanha, como que era ser candidata. Eu e uma amiga, nós nos conhecemos naquelas manifestações Fora Vampiro de Direito, que vocês já sabem quem era, e aí ela comprou a ideia, vamos juntas. Então, o partido, parabéns, que bom, candidata, muito bem, e aprendemos no dia a dia dessa campanha, porque só aprendemos como se dava, mais ou menos, nos 15 dias finais. E era uma loucura, porque não tinha dinheiro, o partido pagou metade dos santinhos, eu paguei metade, ele pagou metade, eram 7 mil, 4 mil vieram errados, então no último dia não tinha mais material, não tinha nada, assoprando o tanque de gasolina, eu digo, para a gente poder estar nos lugares, porque as pessoas não me conheciam, não tinha acesso à TV, eu tinha que estar nos lugares. Essa maratona toda, a gente conseguiu 5.279 votos. A partir daí, eu vou para a Câmara Legislativa, da Câmara Municipal, né, e começo a entender como se dão as coisas por dentro. Então, esse processo de aprender a fazer projetos de lei, essa questão de verba parlamentar, aproximar a nossa população desse espaço de política institucional, foi muito rico, foi muito válido, necessário para esse aprendizado. Em 2018, eu saio para deputada federal, agora sim, mudou. Não, mudou nada. A mesma loucura, e a Beatriz também comigo, a Beatriz Graciliano. Aí já tinha o Felipe para cuidar das redes, porque na primeira vez as redes eram o quê? O Facebook pessoal, e a gente virava à noite respondendo, e depois, começava a amanhecer, a gente ia para a rua. Na segunda vez já tinha o Felipe para cuidar dessa parte de redes, dinheiro também não era, equivalia aos R$1.000 que eu tive em 2016, e atravessando o estado, a gente consegue 20.144 votos. Fiquei como suplente.
Gente, eu falo muito. Então, eu estava com medo de te interromper. Não, Porque, fica à assim, vontade. eu fiquei com uma dúvida com relação a essa questão financeira, né? Eu queria até que você explicasse para as pessoas, porque os eleitores eles não sabem como é que funciona esse processo eleitoral, né? Como é a dificuldade para você se candidatar. Você é uma professora, né? A gente parte desse princípio. Você não é a filha de algum fazendeiro, não é herdeira, você é uma pessoa comum, uma mulher preta que tem a sua família, tem as suas demandas. Como é que funcionou para você essa questão do dinheiro e para você tentar se candidatar? Como é que funcionou essa questão? Isso é muito, muito importante a gente falar, porque tem uma coisa que acontece dentro dos partidos, e até nessa questão de candidatura, que eu fui só aprender depois, que você pode sair candidata. Aliás, é interessante que se tenham muitos candidatos. Só que você tem que ver quem é o candidato que está como chapa, como cabeça da chapa, e quem são os outros que vão levar votos, para acumular votos para o partido. Dentro dessa perspectiva, que eu acho que não deveria ser assim, é a distribuição do valor. Quando, aí falando de candidaturas pretas, é triste o que eu vou dizer, mas é muito real e é bom que a gente saiba, mesmo a gente precisa estar nesses espaços, a gente ainda não tem o nosso partido, mas a gente tem que pensar que é interessante agora se falar sobre preto, é interessante falar sobre mulher, é interessante falar sobre LGBTQIA. Mas e o investimento, ele é real? Então, quando vai sair candidato, e aí eu não sabia disso, tem que chegar, tem que conversar, tem que tensionar dentro do partido, porque senão são as mesmas pessoas que vão ser eleitas. Homens brancos, héteros, e aí não muda se é... E aí eu não estou, eu falo mesmo porque é verdade. Não muda se é direita e não muda se é esquerda. Então, qual o campo que a gente se aproxima e que a gente pode dialogar e pautar as nossas causas? É no campo progressista, muito bem. Porém, a estrutura ainda é uma estrutura, nós vivemos num país racista, né? Então, as estruturas, elas também são, e elas reproduzem. Então, essa questão financeira, para a gente, agora a gente já entende mais, e aí eu estou dizendo a gente, porque a gente vai passando um para o outro, ninguém veio me falar, mas sempre que alguma candidatura preta vem conversar, eu pauto isso. A gente tem que estar dentro do partido, porque não existe candidatura fora, a gente não tem como concorrer. O partido que a gente mais se identifica e a gente percebe que vai conseguir pautar as nossas lutas, e poder ter um grupo que tensione essa questão do dinheiro, porque se a gente não, por mais que tenha o valor estabelecido para a mulher, então você tem que ter 30% das candidaturas, elas têm que ser femininas, porque senão o partido nem consegue sair. Só que dentro desse espectro, e aí você tem o valor que vai ser destinado para as mulheres, também temos que prestar atenção nisso, porque às vezes pode acontecer que a gente viu aí com esse partido do Bozo, o PSL, várias mulheres servindo de laranja. Então, e aí eu não culpabilizo as mulheres, porque também tem muita gente que acaba pondo a culpa na mulher, e não culpabilizo, tem muitas mulheres que nem sabem que estão candidatas. Vão lá, dão o RG, e estão candidatas, mas isso aqui é para cooptar o dinheiro e ir para a candidatura do homem branco de novo. Mas dentro de tudo isso, o que eu quero dizer é que a gente tem que sim brigar por essa questão financeira, porque não tem como você se sacrificar. Eu consegui fazer, mas a gente não pode se colocar neste lugar, se querem falar sobre nós, se querem ter, porque é uma propaganda para o partido, né? A gente viu o caso da Marielle, faz o partido crescer. Só que o investimento, ele tem que ser real. Se você quer ter candidaturas pretas no seu partido, tem que se ter esse investimento, sim. A gente não tem que ficar assoprando tanque de gasolina para fazer propaganda. A última campanha que eu fiz,
E também temos que prestar atenção nessa questão de feminismo, né? Porque, o feminismo é muito bacana, né? Eu pauto o matriarcado, mas dentro dessa estrutura capitalista e machista, a gente tem que ter o feminismo e o feminismo negro, na verdade, né? Então, também prestar atenção, porque se realmente é uma feminista branca, e ela pauta a questão do feminismo, qual é o feminismo que ela está defendendo? E se já tem o gabinete, ela já é uma parlamentar, então, ela abre mão da candidatura dela e apoia uma mulher preta. Então, isso tem que ser falado porque, de verdade, não existe, não acontece. Estamos avançando nessa questão, mas a questão ainda do investimento nas candidaturas pretas, a questão financeira ainda é muito diferente, e a gente tem que falar sobre isso cada vez mais. Adriana, sobre isso que você falou, né, sobre essa questão das pessoas terem um posicionamento prático no que diz respeito a serem antirracistas, né, esse assunto é um assunto que ele é muito atual, porque várias pessoas estão se dizendo antifascistas, antirracistas, né, mas de forma prática, como que uma pessoa poderia ser antirracista na sua visão, pensando nessa questão de eleger pessoas pretas? E essa primeira pergunta, e a segunda pergunta você percebeu que algumas pessoas te procuraram nesse sentido? Porque você já é uma pessoa que já fez várias lives, já deu várias entrevistas, né? Algumas pessoas brancas ou não lidas como negras, elas se posicionaram de forma prática sendo antirracistas com relação à sua candidatura? Primeira pergunta, como que ser antirracista na prática? O racismo, ele é cultural, ele é estrutural, assim como o machismo. Então, todas as pessoas são racistas. Ai, não, mas eu não sou, não é? Agora, tem que se perceber tem que se entender racista primeiro tem que se entender racista. Então, em algum momento, aquele amigo mais querido, branco, ele vai falar alguma coisa, ele vai soltar alguma coisa que você fala, poxa, eu não esperava. E aí, o debate está posto, e ele vai entender que ele é uma pessoa racista. Eu não sabia, eu tenho que melhorar, tem que se policiar, é difícil ser antirracista. Primeiro é difícil não ser racista, depois ser antirracista é mais ainda. Então tem que se policiar, né? Eu tenho uma colega que ela diz assim, até da escola também, mas que coisa, toda hora tem que ficar falando, tem que falar dessa questão da educação antirracista, né? E aí a gente aponta o racismo. Mas agora toda hora tem que falar sobre racismo. Quer dizer, dá trabalho. Se você não quer ser racista e você quer ser antirracista, não é toda hora falar, toda hora apontar, porque ele está toda hora, e toda hora a gente passa por ele. Então, se você está disposto a ser antirracista, você não tem nem que se incomodar, você tem que aprender. Ser antirracista também é abrir o ouvido, escutar mais, falar menos, ser menos reativo e ser mais receptivo. Na prática, você me perguntou se as pessoas me procuraram, né, porque está... Algumas pessoas brancas te procuraram, não lidas como negras, né, te procuraram para ter atitudes práticas antirracistas. E quando eu falo de ter atitudes práticas, eu falo justamente de te ajudar de alguma forma, né, financeiramente, sendo sincera, com relação à campanha, ou cedendo o espaço, como a gente viu várias pessoas brancas cedendo o seu espaço nas redes sociais. Quando a gente fala de uma questão de uma candidatura, é muito importante que você tenha uma visibilidade, né? Alguém te procurou nesse sentido? Sim. Eu estou tendo, assim, alguns apoios. Primeiro, vindo muitos perguntarem, mas como que eu posso ajudar efetivamente e ser antirracista, né? Eu tive algumas chamadas, assim, né? Tem a Fabiana Saba, ela cedeu espaço no canal dela, na rede social dela, né, no Instagram, e ela não está mais morando no Brasil, ela foi modelo, teve programa de TV aqui no Brasil, mas ela está muito conectada e tendo ações, né, de
de auxiliar a ela, primeiramente, né, porque ser antirracista, o não ser racista é bom para todo mundo, inclusive para quem é, porque a pessoa se cura dessa doença e deixa de nos adoecer. Então, ela tem vindo num crescente, querendo entender, antes mesmo dessa questão de se mostrar e ter ações antirracistas, ela já vinha tendo alguns questionamentos, ela viu uma live e se interessando cada vez mais, fez um post falando sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, já que ela mora lá e tem a família dela, as filhas estudam com crianças pretas e as meninas preocupadas, tudo tal, então a educação dela em relação para as crianças também tem esse esforço de ser uma educação antirracista. Mas, para além disso, ela cedeu o espaço, diz que perdeu um monte de seguidores, porque pediram para que ela tirasse aquele posicionamento, e ela não tirou, e ela diz que ela não está preocupada mais com seguidores, e sim em fazer, contribuir para essa equidade, né? Já que ela está num lugar de privilégio. Então, ela foi uma. Quem está também procurou e também se colocou à disposição foi a Marta Suplicy, né, que já é uma pessoa que tem já uma caminhada grande na política, e também se colocou à disposição. Então, foram essas pessoas. Tem outras pessoas também procurando, e que eu estou, aos poucos, conseguindo filtrar e aceitar, porque também a gente não pode... A gente tem que entender quem realmente quer ajudar e vai continuar ajudando, e quem quer, neste momento, de novo, aproveitar a onda. Mas, sim. Adriana, a Jéssica, ela vai colocar algumas perguntas, né, que algumas pessoas que estão assistindo querem fazer para ti, tá bom? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite. Bem, obrigada. A primeira pergunta é a da Grazi Pereira. E ela queria saber se você acredita que após esses atos, né, que estão acontecendo nesse período, a proporção mundial, como ela diz, a Lei 10.639 vai ser aplicada de maneira mais efetiva na nossa educação. Grazi, obrigada pela pergunta, boa noite, obrigada por estar participando. Infelizmente, eu digo ainda e repito, se nós não estivermos dentro de todos os espaços, principalmente na escola, ela não vai ser, né, porque quantos anos, né, a gente está indo para, foi em 2003/03, em 2003 que ela foi sancionada, e é uma luta, é uma briga para fazer, eu tenho um projeto que faz com que, porque tem muitas desculpas, né, então, dentro desse espaço escolar, você ouve assim, mas eu não sei falar sobre isso. Não sabe falar? Vai estudar. Mas não tem essa obrigatoriedade. Ok. Mas não tem material. Tem material. Tem muito material que fale sobre. E aí, para dizer, só que é lei, é obrigação, é obrigatório, né? E aí, o que eles fazem? Chega o dia 20 de novembro, folcloriza a história. Chega no dia 20 de novembro, faz lá uma dancinha, pronto, estamos cumprindo a lei. E não é verdade. Então, para que isso aconteça, eu tenho um projeto em relação a isso. Então, é uma lei nacional, mas a gente, dentro das esferas, a gente pode interferir. Então, na esfera municipal, e esse é um projeto, você vê, a gente está em 2020, eu estava com esse projeto em 2016. Então, na esfera municipal, fazer com que esses professores, para continuar prestando concurso, tivesse essa pós-graduação em estudo étnico-racial. Obrigar. Mas vai onerar, os professores já não ganham bem. É verdade.
Não dá para colocar um peso a mais, porque daí a gente está passando a responsabilidade que é do Estado, que foi falho, que não nos ensinou, né? Porque eu fiz história e geografia, eu só fui aprender sobre nós fora da faculdade. Então, isso é uma falha do Estado. Se é uma falha do Estado, o Estado tem que suprir essa falha. Então, dentro do município, nós já temos estruturas que podem favorecer esses professores. Então, não tem que construir prédio de universidade. Nos CELS, a gente já fornece cursos. Então, eu tenho geografia, eu quero fazer pedagogia, eu faço, e é gratuito. Então, você não está onerando o professor, né? Então, a gente pode fazer esse projeto. Todos. E aí, não sou professora de História e Geografia. Nós, enquanto seres, existimos em toda a complexidade, né? Então, o de Química também tem que falar sobre a 10639, dentro do currículo, dentro da estrutura do currículo dele. O de Física também, o de Matemática também. Então, são todos professores da rede. Teriam que voltar. Pois não. Eu tenho duas questões que estão batendo na minha cabeça, né, referente até essa lei 10.639 e referente à questão da população preta versus educação. Vi uma fala sua que é muito interessante, né, em uma das suas entrevistas, e eu queria que você explicasse para as pessoas, né, pensando até na questão da ausência da lei 10.639, porque a lei 10.639, ela fala sobre o ensino a respeito de uma população que corresponde a 54%, né, da população em geral. Isso. Né? Então, 54% da população em geral não é contemplada, né, dentro da metodologia tradicional de ensino. Você fez uma fala que foi muito interessante, falando da construção do ensino, né, que não é uma construção que é feita para as pessoas pretas, para que as pessoas consigam entender, né, como que a gente chegou nesse ponto de pedir para que falassem sobre pretos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é referente à questão de intolerância religiosa, porque quando você pensa na lei 10.639, você está pensando numa lei que vai falar sobre um povo específico, e esse povo, ele trouxe, né, uma religião, que é a religião de matriz africana, e aí a gente vê um histórico de uma série de conflitos, né, de alunos, por exemplo, que são de matriz africana e sofrem preconceito dentro da escola, e muitas vezes os professores não estão acostumados, não sabem lidar com aquele aluno que está com preceito, que está vestido de branco, que está de quelé, e ele está dentro do ambiente escolar e não está sendo protegido por aquela instituição, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão e também sobre a questão do ensino à distância em pandemia, que também não contempla as crianças pretas. São 3 questões. Tá. Então, a primeira questão é assim, vivemos uma estrutura racista e eugênica, né? O que é isso? As teorias de eugenia era para limpar, né? Então, eles entendem que nós somos os sujos, nós somos a sujeira. Então, os pretos são inferiores e eles têm que ser eliminados para que o progresso aconteça. Então, no pós-falsa abolição, quem tinha acesso à educação? Só os brancos. Então, a legislação, a Constituição de 1824 dizia que todos os descendentes de portugueses e cidadãos, né, seriam considerados cidadãos, e os libertos teriam acesso à educação desde que tivessem 800 mil réis. Ora, quem é que não tinha acesso e proibidos de trabalhar, né, de ter terras, moradia, foi proibida a educação também, porque quem tinha foi liberto sem nenhuma indenização e 800 mil réis? Não. Então, era uma educação só para brancos. Dentro dessa escola, e aí você vê a estrutura sendo montada, né? Então, é o privilégio que a gente tanto fala. Então, dentro dessa escola, e aí eu vou dizer, da minha disciplina, se ensinava. Quando eu vi, eu quis cair dura, porque é um absurdo. Então, o que se ensinava?
Brancos. Isso depois que já começaram a vir os imigrantes, e aí já vieram os japoneses, enfim. E aí o que eles colocavam? Brancos, inteligentes, fortes, criadores, bonitos, limpos, e aí a questão de associar a limpeza. Asiáticos, feios, inteligentes. Aí veio o mito de que o japonês é inteligente, japonês é inteligente. É uma construção cultural. Negros, burros, preguiçosos, indolentes, sujos. Isso já é uma construção. E só falando sobre, então, e isso foi de geração para geração. Quando a gente acessa a escola, né, essa escola também continua sendo uma educação eugênica e eurocêntrica. Então, quando a gente fala de evasão escolar, porque temos muita evasão escolar e a maioria são crianças negras. A evasão escolar, eu intitulo como expulsão compulsória, porque é um ambiente hostil, é um ambiente que o racismo estrutural e institucional nos é apresentado neste momento, né? Então, uma menina negra vai para a escola, as características físicas dela, e principalmente o cabelo, ninguém vai elogiar. E a criança, quando ela chega, ela é muito, o belo, o que se diz belo, ela quer parecer. Né? Então, a gente vai crescendo com essa negação da nossa cultura, com a negação da nossa estética. A criança chega, a professora vai lá e passa a mão no cabelo da menina branca. Ai, que bonitinha, que princesinha. As literaturas que nos são apresentadas, tudo eurocêntrica. Isso desde pequeno. O livrinho lá de criança, aquele infantil, contos de fadas, quem que é a princesa? A menina branca, loira, de olho azul. Isso também, não só para as meninas, mas para os meninos também, porque qual que é o ideal de beleza que é apresentado para os meninos? Então, nós temos essa negação desde sempre. Quando eles vão falar sobre as grandes invenções, sobre a ciência, eles falam que começou na Grécia. Então, nós sempre somos ceifados da intelectualidade, né? Uma negação, eles nos excluem da intelectualidade e socialmente, e, consequentemente, economicamente. Quando a gente consegue chegar a pautar, e aí as lutas são muitas, porque se a gente for ver, fomos nós que construímos literalmente, e não foi só serviço braçal, como nos é colocado, porque daí você já começa a colocar numa estrutura de qual o seu lugar, aonde você deve estar. Então, eles nos negam essa identidade desde que somos sequestrados. E aí é para a gente se auto-negar. E isso a educação, ela faz muito bem. Ela faz isso para manter essa estrutura do racismo estrutural. Só que, assim, a gente, quando falam que nós somos desunidos, isso não é real. Isso não é real. A nossa memória afetiva ancestral, você pode ser o único em algum lugar, mas você é uma pessoa negra, mesmo que você não se reconheça como tal. Adriana, referente à questão da pandemia, né, que eu coloquei o acesso à internet, como é que você acha que vai ficar? Só para concluir isso, e quando a gente consegue acessar essa 10.639, que também, 10.639 vem a 11.645, que é o complemento da 10.639, que daí vai falar dos povos originários. Você consegue mudar essa estrutura dessa sociedade, né? Porque daí você consegue pautar tudo que não foi negado, e você muda você vira a chave, tanto para a nossa população, quanto para os não negros e brancos.
porque daí essa divisão de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, ela começa a ser esvaziada. E você muda desde pequeno. E aí é mudar a cultura. Essa questão da pandemia, ela é muito séria. Muito séria porque, de novo, começa a se evidenciar essas diferenças, não só social, como racial também. Então, as nossas crianças, a maioria não tem acesso. Não tem acesso. Então, de novo, contribuir para esse retrocesso que foi posto a partir do nosso avanço. Porque esse retrocesso, ele nada mais é do que o medo dessa sociedade escravocrata, colonialista escravocrata, o medo, já que foi pautada, essa sociedade foi pautada na exploração dos nossos, eles nunca trabalharam. A riqueza deles foi construída neste momento. Só sabem fazer isso, só explorar, e foi de geração para geração. Então, esses descendentes, esses primeiros cotistas, que hoje eles falam contra as cotas, eles não querem que a gente avance. Então, esse momento da pandemia, quando eles insistem em manter o Enem, quando eles insistem, aí de novo é uma briga, a gente tem que questionar, é importante que os nossos estejam nesses lugares de decisão, né, porque aí, quando eles queriam manter a data do Enem, fizemos a mobilização, porque não são todas as nossas crianças que têm acesso. Aliás, as nossas crianças não têm acesso à comida. Sem a pandemia, tem criança que vai para a escola para comer. Com a pandemia, a coisa se intensifica, porque daí a mãe, aquele orçamento, o dinheiro que a mamãe vai sair para trabalhar, ela põe no orçamento a merenda escolar. Então, é uma questão muito maior. Tendo essas pessoas nessas casas legislativas, eles vão pautar em prol da gente, porque só a gente sabe. Conseguimos barrar a questão da data no Enem. E também estender o prazo de inscrição. O bom, de verdade, aí a Adriana que está dizendo, é que não se tivesse. Agora a hora não é de focar, porque o estudo, ele não é uma coisa dura, conteudista, ele não pode ser. Essa mudança, de repente, que a criança tem que ficar sentada, as que têm acesso, em frente ao computador, ela também não está aprendendo, porque a educação, ela é mais que isso, ela é troca de experiências, é a vivência do professor, é a vivência do aluno, e neste momento, e eu estou dizendo esses que têm acesso, os que não têm acesso estão extremamente prejudicados, então tinha que cessar. A gente tem que focar agora na saúde, tem que todos os esforços, todo o investimento financeiro é na saúde. Não adianta insistir, mas é a educação é a base. Só que neste momento, se a gente morrer, a gente não vai ser educado. Então, neste momento, é a manutenção da vida. Perfeito, Adriana. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, tem uma pergunta do Thiago, que o Thiago queria fazer, que é um dos ADMs, referente à questão política. E provavelmente vai ter uma pergunta do Gabriel e talvez mais outra do público. E aí a gente encerra, pode ser? Pode ser. Gente, eu vou falando, tá Não, tá dando certo? Tá dando certo. Thiago, vamos lá. Você pode fazer sua pergunta, por favor. Tá mais calmo, Thiago? Em primeiro lugar, queria agradecer demais a nossa convidada. Mais ou menos. Mas assim, a gente sempre aprende, assim, foi uma aula de história, assim, voltei muito, assim, aí você é uma colega minha de trabalho, né, então a gente tem que sempre lembrar os nossos, e a gente tem uma companheira nossa de profissão que chamava Beatriz Nascimento, né, que
sempre dizia, né, que o problema do Brasil é que a história do Brasil é escrita por mãos brancas, né? E aí essa escrita, ela não é só o verbo, né? E sim para além desse verbo de escrever. E aí isso é muito prático também na política, né? Então você vê, às vezes, as nossas pautas sendo tomadas, sendo usurpadas por outras questões. Isso a gente viu, por exemplo, em 2013. Então, a gente que teve nos atos de 2013 viu bem como a mídia, como a imprensa, de uma maneira geral, ela trabalha com essas determinadas pautas, porque eles sempre tiveram as narrativas históricas, e agora com a imprensa mais ainda. Então, posto essa colocação, eu queria te fazer duas perguntas. Bom, primeiro, por que o PCdoB? Eu acho que é uma pergunta fundamental. E depois eu queria que, se você quiser, obviamente, você se colocar no sentido de o que você acha com relação a esses atos que estão sendo chamados para o domingo agora. Qual é a sua visão com relação a isso? Qual é a sua análise de conjuntura com relação a isso? E agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, Thiago. Vou repetir, foi um prazer imenso. Também estou nervosa, viu? Já que você está revelando, eu também vou revelar. Bom, em relação à primeira pergunta, foi sobre as manifestações. Foi a segunda, a primeira, porque o PCdoB. Tá. Exato. Eu fui convidada. Bom, as outras campanhas, o início foi no PSOL. O meu início foi no PSOL. E você tem que ver a estrutura do partido, eu não conhecia, foi assim, temos que estar lá dentro, e aí eu fui. No ano de 2016 foi o ano que mudou a legislação na política, então, antes você tinha que ter um ano de filiação, naquele ano, 6 meses de filiação para poder sair candidato. Então, no dia que eu assinei, ia dar os 6 meses certinho. Conhecia o Juninho, que é o presidente estadual, eu conhecia de trabalhos, de ter em palestras, e ele é um militante também da causa. Eu falei, bom, é para lá que eu vou, né? Acabei indo, me filiei, aprendi muito, só que tem um porém, um X, assim, da questão. É um partido que tem muitas correntes, né? E aí, de novo, aquela questão de a gente não deixar a nossa causa se perder. Tem muitas correntes. Primeiro, primeiro tem ali uma disputa entre as correntes. Tenho que deixar muito marcado que os nossos irmãos e irmãs que estão lá dentro fazem a luta, sim, né, porque eu não aceito, já tiveram falas que não são bacanas, e eles fazem a luta, sim. Só que a minha forma, eu disse, não vai dar, porque você tem que começar tudo de novo. Então, eu comecei em 2016, fiz uma votação expressiva, tive a experiência, depois em 2018 de novo. Em 2020, ia de novo a questão das correntes, e quando você se vê, você está brigando por uma coisa, por tudo, e a pauta, ela acaba ficando por último. E aí eu disse, a gente não tem tempo de despender de energia, porque a nossa causa é urgente. E aí eu não me vi mais naquele espaço, naquela forma de fazer. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas eu não me encontrei mais. Neste momento, a madrinha, a deputada Alessi Brandão, que nós já tínhamos feito alguns trabalhos juntas, na campanha, nos conhecemos, e ela me convidou para ir para o PCdoB. Se você me disser, me encantou pela estrutura, que já é um partido, diferente, né, então é um partido já consolidado, ele fez quase 90 anos,
Eu já conhecia o PCdoB na adolescência, mas eu até falo que eu já era filiada. Bom, agora eu vou entregar a minha idade, né? Então, na década de 80, eles ficavam com aquelas barraquinhas preenchendo. Num dia qualquer eu passei e me filiei lá, mas eles perderam minha ficha. Então, eu falo que eu já estou no PCdoB já faz anos. Mas, para além disso, eu vi que dá para pautar muito mais diretamente as nossas questões. Tem briga, tudo bem, tá? Não, porque esses partidos progressistas, eles sempre veem a luta de classes, eles partem da luta de classes, então a gente tem que estar nesses espaços para fazer entender que antes da luta de classes, vem a questão racial. A luta de classes, ela vem no bojo, ela vem na esteira, mas para nós, que estamos neste país, a questão racial, ela corta, ela perpassa por todas as outras, pela economia, pela saúde, todas. Então, não tem como, a gente não avança se não resolvermos, se não pautarmos o que é fundante, que é a questão racial. E aí eu percebi que lá, com todos os milímetros, a questão de pautar, mas você consegue ir de maneira direta. Não tem mais nenhum corrente tal, não. E a possibilidade de ter um mandato para pautar as nossas questões, ela existe. Então, eu fui. E estou muito contente. E aí, nessa questão também de só tapinha nas costas, não. Senta, conversa, como que vai ser? Então, está encaminhando de maneira muito producente para a gente. A segunda... contemplou... Você vai responder a segunda questão do Thiago, certo? Boa. Perfeito. Tá. Contemplou, Thiago? Contempladíssimo. Quem viveu de militância sabe bem o que você disse, muito bem. Mas assim, eu fico, assim, só fazer um parênteses, assim, gostei muito da sua visão, assim, se é que você me permite, porque é de propósito. Eu acho que o termo branquitude da Neuza, ele não é colocado à toa. A tese da branquitude da Neuza não é colocada à toa. Por mais que essa galera, eles não queiram ser, essa técnica de você desviar o assunto, mudar o foco, não é mais num país como o nosso, não faz o menor sentido. Mas para eles fazem, entende? Porque a pauta deles é algo que não é emergente para eles, entende? Então, assim, se eu sou, sei lá, filho de classe média, branco, que tenho todo acesso à universidade e que eu consigo me formar, e que na pior das hipóteses eu vou trabalhar na empresa do meu pai, para mim é tranquilo lutar a revolução, entende? Sim. Agora, se você é pobre, mal conseguiu comer, entrou numa universidade, estudou a base de luz de vela, quando não tomou duras de polícia indo para o trabalho jogando marmita no chão, você, depois de tudo isso, consegue se formar, entrar no mestrado, ter todo um preparamento, para depois se candidatar, é um outro rolê, entende? Então, assim, compreendo você perfeitamente. Obrigada. Bom, então, a segunda questão, que são essas manifestações, né? De novo, eu falo que nós temos que estar muito atentos, né? Este momento de pandemia, onde a gente diz para os nossos, não vá para a rua, nós temos que nos cuidar, com todas as complexidades que se existem, porque existem muitos dos nossos que não têm, que estão em situação de rua. Então, quando você fala, não vai para a rua, ele já está na rua, né? Moradias precárias. Então, também, como que você diz para uma pessoa que moram 8 pessoas, 10 pessoas dentro de 30 metros quadrados, fique em casa. Então, mas para além disso, as manifestações. A gente tem que prestar muita atenção, porque as manifestações, elas começaram com antirracista.
Quando você vai para a rua, o grito é antifascista. Então, não dá mais para a gente ficar sendo escudo. É muito sério a gente tirar os nossos para dizer, temos que ir para a rua, temos que ir para a rua, e aí ele voltar contaminado. Qual é o leito que vai ter de hospital? Essa balela de que, gente, para mim é balela, e assim, eu estou falando como mãe, grupo de risco. A gente está vendo um monte de pessoas de 40, 45, e que não está dentro do grupo de risco, porque também, mas ele tinha pressão alta. Não, não tinha nada. Ou ainda que essa criança que vá para a manifestação, esse jovem, não fique doente, mas ele é um vetor, ele pode levar. Este é um ponto. Outro ponto que me deixa muito, mas muito preocupada é essa questão da cooptação. Porque no 20 de novembro, ninguém vai lá gritar com a gente. Agora, engrossar o caldo das manifestações que indiretamente nos atinge, muito bem, indiretamente nos atinge, mas está atingindo diretamente a quem? Quem são essas pessoas que estão gritando democracia? Essa democracia chegou para a gente quando? Quando que essa democracia chegou para a gente? E quando essas pessoas foram gritar pela democracia, quando essa democracia não tinha chegado ainda nos nossos morros, nas nossas favelas, para as nossas pessoas mais pobres? Então, eu acho que são pontos que a gente tem que parar para pensar. É válido, precisa, a gente precisa estar na rua, mas agora é momento de estratégia. De estratégia. Não dá mais herói morto, não muda mais nada. A gente tem que estar vivos. Eu estou tendo aqui um conflito dentro de casa, porque o meu filho quer ir. Nunca foi para manifestação nenhuma, e agora ele quer ir, tem 17, quer ir, eu estou tentando explicar. Porque nós não podemos mais ser cooptados, e não podemos nos adoecer. Não podemos, temos que estar vivos, vivos. Se no dia 20, na nossa manifestação, todas as pessoas que estão indo gritar antifascismo, estiverem junto com a gente, aí eu começo a conversar. Fora isso, porque a bomba que vem da polícia é na gente. É direto na gente. O cacetete... É só pensar onde a bala é de borracha e onde a bala é de fuzil, né? Exatamente. O cacetete é nas nossas costas que ele vai, igual chicote, e com muita vontade. Então, eu, Adriana, não vou, espero muito que meu filho não vá, porque se ele for, eu estou aqui conversando, quer ir, se ele for, eu vou ter que ir para fazer uma contenção, porque foram muitas manifestações que eu já participei, e eles têm códigos. Quando a gente já está acostumado, a gente consegue perceber qual a movimentação, em que momento que eles vão atacar. Não dá para ir mais na emoção. Não dá mais. A gente está no momento, como o Emicida falou, e eu concordo com ele, de formação. Formação. E a formação, ela se dá o quê? Desde de a gente saber a nossa história, a gente saber quais são os ataques e resistir, mas de resistir os ataques que nos atacam psicologicamente e que na hora nos desmontam. Então, a gente tem que estar preparado psicologicamente. É uma formação mesmo, é Malcolm X. É a formação de que você tem que estar estrategicamente em tal lugar, eu vou estar em tal lugar, a gente vai olhar e a gente vai entender o que está acontecendo, para a gente saber se proteger. A hora de recuar, porque nem sempre só avançar, às vezes o recuo é estratégico, mas a gente tem que ter isso muito evidenciado, muito evidenciado.
estamos vivos aqui até hoje porque tivemos muitas dessas sociedades secretas formada por mulheres e que nos fez chegar até aqui. Então, eu acho que sempre bom voltar à ancestralidade, aprender com eles, para a gente continuar avançando. É bem Sankofa mesmo. E esse momento eu acho que é esse. Essa é a minha singela opinião. Perfeita opinião, não tem nem como complementar o que você falou, foi realmente perfeito. Eu só queria fazer uma última pergunta, na verdade o Gabriel vai colocar essa pergunta, foi uma pergunta até feita por uma das pessoas que estão assistindo a live, né, a gente queria muito saber a sua opinião, tá? Gabriel, você pode fazer a pergunta, por favor? Posso, fiquei tão nervoso que até caí da cadeira, mas tudo bem. Pelo amor, Gabriel. Primeiro foi o banheiro, agora não, caí da cadeira. Pelo amor, não faz isso não. Então, Adriana, eu vou dar uma lidinha aqui no que a Vitória Fidelis falou, e vou falar dentro disso, que ela botou assim, eu queria mais fazer um apelo, que apesar das prioridades que há para nós como coletivo, que se busque pensar em algum momento em políticas públicas para pessoas trans, negras, principalmente mulheres trans e transvestis negras de baixa renda que são violentadas diurnamente. Isso faria um diferencial enorme em questão da representação política. Esse foi o posicionamento da Vitória. Tendo em vista que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e transexuais do mundo, e 82% dessas mortes são mulheres ou travestis, né, negras. Tendo em vista desse quadro, né, dando uma linkada, a gente entende que a maioria dos estudantes aqui no Brasil se identificam como gays, lésbicas ou pessoas transexuais não binárias, né? Se sentem inseguros nas escolas. Sim. Então, assim, a violência no ambiente escolar expulsa os estudantes da escola e empurra para depressão, automutilação e suicídio. Tendo em vista que precisamos tomar uma posição referente a isso, que é, no caso, excluir, né, os termos de orientação sexual e identidade de gênero da base comum curricular, é também retirar isso, e significa que você vai desconhecer todas essas mortes, né, que precedem uma morte literal, em função da sua condição de fazer uma política pública para a população LGBT. Qual é o teu pensamento, qual é a tua posição referente a isso? Eu quero agradecer essa colocação. É um absurdo, porque quando você tem esse governo, desgoverno, que diz que a gente não pode falar sobre gênero na escola, ele já está nos matando. Ele já está nos matando. Ele não está fazendo outra coisa que não seja isso. Quando ele diz que ele passa fake news falando sobre mamadeira de piroca, é desumano. Então, nós que estamos neste lugar de poder fazer políticas públicas, e aí a gente vai, porque eu sempre pauto a partir da educação, é assegurar que se fale sobre gênero na escola. Né, porque a escola é um espaço laico, o Estado é laico, põe um só que não ali do lado, mas a gente tem que tirar esse só que não, né, porque a gente chega nos espaços públicos, tem lá uma cruz, você chega nos prédios públicos, tem lá uma cruz, então, induzindo, qual é a religiosidade que você tem que ter, qual é a orientação sexual que você tem que ter. O que for fora disso, tem que estar fora mesmo, igual fizeram conosco quando do pós-abolição mentirosa. Então, estar nesses espaços e assegurar. Mas assegurar de que maneira?
Porque eu digo que tem que ter, tem que culpabilizar, tem que penalizar, mas só penalizar não muda a cultura, né? Então, as leis que têm que ser feitas de contratação para essas pessoas, né? Tem que ter cotas mesmo. Nas universidades, não lembro qual universidade, que já tinha o vestibular e aí ele tirou, né? Ele tirou. Então, assim, a gente tem que resgatar tudo o que tinha sido conquistado, tem que resgatar, e fazer leis mesmo. Então, quando eu disse de culpabilizar, todos que incitam o ódio à população LGBTQIA, tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei que penalize. Só que só penalizar, ele não vai mudar a cultura. Então, assegurar que nas escolas se fale sobre gênero. Isso é uma colocação que você vai mudando a cultura. Se a professora não quer falar, amadinha, você não quer, problema seu. Você vai falar porque está na lei e você vai ter que falar. Só que a gente tem que ter essa lei e a gente tem que ter quem assegure. Se a gente falar em questão, por isso que é importante, isso é muito importante, quando a gente fala assim, você vota, tem que cobrar, é pegar essa pessoa que entende e que faz parte, né, porque eu falo que a política institucional, ela só existe se ela estiver atrelada à política do que a gente faz no dia a dia. Então, Gabriel, você me elegeu, você votou na professora Adriana, o Gabriel vai continuar tendo contato comigo e cobrando, e a gente construindo juntos. Não dá mais para a gente fazer isso, de eleger uma pessoa e deixar lá, aí ela fecha o gabinete, parece que está numa redoma de vidro e não recebe mais ninguém. Essa pessoa que vai ser eleita, ela tem que fazer a ponte na sociedade, e ajudar essa sociedade a entrar nesses espaços, porque eu vou te revelar uma coisa, eu nunca tinha entrado na Câmara Municipal de São Paulo, antes de ser assessora parlamentar, e isso não pode, é casa do povo, e a gente tem que tensionar. Gabriel, a gente fez esse projeto de lei, que a gente fez junto, vem todo mundo para cá, gay, lésbica, trans, todo mundo, vem todo mundo. E vamos tensionar. Porque o que acontece? Eles sentem a força. Agora, se só uma pessoa, só eu e Gabriel a gente faz, ou só eu faço, eu sou bonita, vou fazer uma lei hoje. Não funciona. Então é isso. Educação, leis que façam, que obriguem as pessoas a respeitar. O respeito, ele vai vir na mudança da cultura. Mas enquanto o que a gente faz hoje? Penaliza. Nós estamos falando de respeito ao ser humano. Então, eu não posso escolher, eu sou mais bonita, eu posso estar viva. Você não pode, não. Tem nada disso. Direito à vida é de todo mundo. Então, cultura, primeiro, através da educação. Depois, penalizar e espaços para essas pessoas escolherem. Eu quero ser professora. Eu quero ser médica. Eu quero ser advogada. Tem que ter lugares, sim, que todos os lugares, não é tem que ter lugar, todos os lugares tem que contemplar, porque todos os lugares, todos os espaços são de todas as pessoas, a gente tem que ter direito a todos, acesso a tudo. Então, você sabe que você me lembrou uma coisa? Que eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo. Você conhece aqui São Paulo? Então, eu moro na Zona Norte, para falar quem não mora, perto do Center Norte, que é um shopping, perto da estação rodoviária do metrô Tietê. Ali tem uma avenida que chama-se Cruzeiro do Sul, quer dizer, ali não, aqui. Tem uma avenida que chama-se Cruzeiro do Sul. E lá, as irmãs trabalham, porque é um trabalho. E dentro da sala de aula, uma vez, porque daí a ideia é de se
de tornar essas pessoas promíscuas, né? Daí vem o julgamento moral e não se fala o porquê que essa pessoa foi trabalhar na prostituição. Porque você trabalhar porque você quis é uma coisa. Você ir trabalhar porque você não teve opção é outra. Aí é você violentar essa pessoa. E aí dentro da escola, da classe, a gente começou a falar sobre gênero e falar sobre todos os gêneros. Um aluno falou, professora, mas tem um monte que fica aí na prostituição. Eu falei assim, você deu opção para essa pessoa fazer outra coisa? Eu, professora? Eu falei, você. Essa sua fala já está dizendo o que representa essa sociedade. Você deu opção? Eu, professor? Você. Você já viu aqui uma mulher trans como professora? Não. Você já viu um homem trans como professor? Não. E se tivesse, como que seria o seu trato? Falei, então esse seu já diz tudo. É exatamente assim que a sociedade coloca essas pessoas, né? E aí ele ficou pensando, mas foi muito bacana porque nunca tinha parado para pensar. Falei, qual a minha diferença? O que você espera de um professor? Que você vai julgar a orientação sexual, você vai julgar o gênero, você vai julgar a cor da pele, ou o que ele vai passar para você? O que ele vai passar para mim. Falei, então, você já foi a algum médico, você já foi atendido por uma mulher trans? Não. Falei, então, a sociedade não permite que essas pessoas estejam em outros espaços. Então, por isso, você vai passar, você não come? Como? Você não bebe? Bebo. Você não precisa se vestir? Preciso. Precisa do quê para ter isso tudo? Dinheiro. Eu falei, então, quem permite que essas pessoas estejam em outros lugares? A sociedade permite? Tem oportunidade? Não conseguia mais, ficou aqui, ó. Entrou num transe que eu achei maravilhoso, porque aquela pessoa já estava começando a ser transformada. E todos os outros que estavam ouvindo. Então, é isso. Fazer cotas para que cada escritório, que todos os lugares tem que ter uma cota de contratação, sabe? Até chegar não precisar ter mais cota. Não Adriana, sei se eu respondi, Gabriel, mas era isso. Para encerrar, né, a gente só queria que você falasse sobre qual que é o seu plano dentro do legislativo, né? Falando para as pessoas do porquê que as pessoas daqui de São Paulo devem confiar o seu voto, né? Devem votar, porque as pessoas estão trabalhando muito com essa questão da abstinência, né? Vou pagar 3 e pouco para não votar. Então, eu queria muito que você falasse sobre o porquê da pessoa ter que sair de casa e ir votar em você e acreditar em você, e aí a gente encerra. Desculpa por ter ultrapassado um pouco o tempo. Não, imagina, não tem problema, não. Bom, eu sou professora, militante de sala de aula, com acesso a trabalho social mesmo, mulher preta, e que penso no outro 24 horas por dia, e acredito que enquanto um dos nossos não estiver bem, nenhum de nós vai estar. E a questão do racismo, ele é fundante. E a questão do racismo, ele passa por todas as outras questões. Pela questão da moradia, eu penso muito nessa questão da moradia, no pós-pandemia, como que vai ficar? Essas pessoas vão continuar morando em lugares sem saneamento básico, sem condições de uma moradia digna. Então, esse é um dos projetos que vai culminar em todas as outras coisas. Então, você vai falar de moradia, você vai falar de acesso, a questão da educação, e aí bater muito na questão da educação antirracista,
porque a gente não está melhorando para uma pessoa. Ai, gente, vocês estão me vendo? Entrou aqui. Vocês não estão melhorando só para a população negra, você está melhorando para a sociedade. E todas as questões que implicam. Então, a questão de empregabilidade. Mas o vereador, ele faz vagas de emprego? Não. Mas ele pode fazer com que essas vagas existam a partir de legislação mesmo, né? Então, criar vagas... Tem gente que fala assim, mas vai desonerar, desonerar a pessoa que emprega. Tem que ter condições de fazer leis para que essas vagas aconteçam. E outra coisa que eu estava pensando também, e que está dentro do projeto, é a questão de fomentar, né, que eu estava falando da questão de melhorar a moradia, não só melhorar a questão da moradia, mas fomentar, levar mais dinheiro para as comunidades. Então, você vai fomentar a cultura local, você vai fomentar o comércio local, então você vai destinar verba parlamentar e também a lei, né, você tem a lei de orçamento à cultura, que hoje ela é destinada toda para a cultura eurocêntrica. Em 2016, essa lei foi 16, 17, foi diminuindo cada vez mais, então tudo que falava sobre a nossa cultura foi perdendo esse fomento. Então, se você estimula dentro da comunidade, porque não é você tirar as pessoas, a gente não está falando que as pessoas têm que sair dos lugares que moram, você tem que dar condições para essas pessoas continuarem, porque você tem laços, você tem afetos, você tem ali uma construção de vida, você, avó, bisavó, é ali o seu lugar, só que você tem que morar dignamente. Então, levar mais dinheiro para esses lugares, fomentar o comércio local, criar mais os aparelhos de educação que se tem, e aí eu vou falar dos CELS, que já são, você pode aproveitar essas estruturas que já estão prontas, aumentar o número de acesso a ensino superior, né, municipal, que tem, mas é o Estado Estado e federal. Mas você pode usar esses prédios que existem, que já existe e levar para a educação superior para estes prédios, como acontece, como eu disse para vocês. Então, fomentar sempre na base, assim, fundante racista, com o racismo, né, que é o racismo, que é a questão principal, e abrindo para todos esses leques. E fazer leis para a gente, na saúde, né, leis destinadas para a saúde da população negra. A gente está morrendo desse Covid por 2 motivos, né? Então, a gente tem as comorbidades, que são da nossa raça, e tem a questão da moradia, da falta de saneamento básico, falta de água para lavar a mão. Falam, lava a mão, não sai de casa, mas não tem água naquele lugar, né? Então, é isso. Então, melhorar a questão da moradia, e aí você parte para todas as outras, educação, e saúde, vai partindo, é uma coisa ligada à outra. Se você melhora o lugar que a pessoa mora, você já está falando de economia, você está falando de moradia, você está falando de saúde, e é isso. E educação, porque a educação, sem educação a gente não consegue, a gente pode dar dinheiro, mas se não tiver educação, a gente não muda a cultura e não melhora nada para ninguém. Adriana, muito obrigada mesmo, a gente está muito feliz, de verdade. Eu peço desculpas a todos pelo atraso, é a primeira vez que a gente faz, né, a entrevista, então nós acabamos nos atrasando um pouco. Agradeço mais uma vez, eu nem tenho palavras para agradecer pelo seu tempo, pela aula que você deu para a gente, né, falando da educação do povo preto,
traçando esses paralelos com a questão política, falando da importância do voto. Isso é muito relevante para o nosso povo, e também do exemplo que você dá, né? Porque, afinal de contas, você é uma mãe, uma professora que está dedicando todo o seu tempo para trabalhar, né, para o seu povo, para o povo ao qual você pertence, né? E você já falou da sua trajetória, do seu esforço, e assim, de lutar contra todo um sistema que, inicialmente, como você falou, privilegia candidatos brancos até para poder manter, né, essa questão dos privilégios que são distribuídos socialmente para a branquitude, tá? Muito obrigada. Vou pedir para as pessoas seguirem você no Instagram, porque tem muita coisa bacana da Adriana lá, muita coisa mesmo. Cada entrevista que ela dá é uma aula sobre diferente, sobre a questão do negro, então é muito importante seguir ela no Instagram, divulgar a página dela, divulgar a candidatura dela. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Vamos nos falar, né? Eu falo que a gente é uma grande família, e que em algum momento da vida a gente se encontra, e quando a gente se encontra, a gente não separa mais. Então, a gente vai aqui, quando acabar, acabou só aqui, porque agora é para sempre. Vocês vão falar, não, essa professora de novo, não. Não estou aguentando mais, essa Adriana de novo, não. É isso. Vamos juntos, juntas e juntos, e seguir, não tem volta, não tem volta. Tudo que estão fazendo para nos conter, nos parar, não tem volta. Se eles quiserem, eles continuem correndo, porque a gente vai continuar avançando a passos largos. Então, é tudo nosso, nada deles. Posso só fazer uma despedida final com uma congratulação à nossa convidada, e quero aproveitar o espaço também para dizer, Benedita, tamo junto! Benedita, tamo junto! É isso, é isso. Podem, eu falo sempre que tem uma frase que Conceição Evaristo, que ela disse, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então, é isso, somos diversos, a nossa questão racial atravessa exatamente tudo, e é sobre tudo que a gente vai falar, e é tudo nosso, a gente vai ocupar, já era, acabou, vamos em frente. As nossas dores, elas não são mais fortes do que os nossos laços e afetos. É isso, tchau, gente, até a próxima live. Tudo de bom para vocês. Obrigada.